Queria agradecer a presença de todas e todos vocês no briefing de hoje, com a ilustre participação do embaixador Carlos Márcio Bicalho Cozendey, secretário de Assuntos Multilaterais Políticos, e acompanhado do embaixador Marcelo Paes Saraiva Câmara, diretor do Departamento de Assuntos Estratégicos de Defesa e de Desarmamento, e do secretário Éden Martingo, chefe da Divisão do Mar, da Antártida e do Espaço. Eles falarão com vocês hoje sobre a 9ª reunião ministerial da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, as OPACAS, que ocorrerá no Rio de Janeiro, dias 8 e 9 de abril, quarta e quinta-feira agora. Ao final, faremos uma breve sessão de perguntas e respostas. Então, para conduzir os trabalhos de hoje, por favor, embaixador. Obrigado, boa tarde a todos. Então, nós vamos falar hoje aqui da reunião ministerial da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul. Essa iniciativa ela foi criada 40 anos atrás, em 1986, por uma resolução da Assembleia Geral da ONU, a resolução número 41/11. Ela criou essa Zona de Paz e Cooperação como uma área em que os países da região, dos dois lados do Atlântico, portanto, da costa sul-americana e da costa africana, que corresponde a essa costa sul-americana, decidiram que essa seria uma região de paz, livre de armas nucleares, livre de armas de destruição em massa, e que esses países desenvolveriam uma cooperação entre si. Nesses 40 anos, portanto, nós tivemos, essa é a 9ª reunião ministerial, portanto, tivemos 8 reuniões ministeriais que foram alternando aí entre países africanos e sul-americanos. Da América do Sul participa Brasil, Uruguai e Argentina, e na costa da África, todos os países do Senegal até a África do Sul, incluindo Cabo Verde. Então, nesse período, os OPACAS, que a gente chama popularmente essa Zona de Paz e Cooperação como os OPACAS, né, que seria uma abreviação, ela se consolidou como uma declaração de paz para a região, né? De cada 2, 3 anos existe uma nova resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas que confirma os termos daquela declaração original e confirma a região como uma zona de paz. Então, nesse aspecto de declarar a região como uma zona de paz, declarar a região como uma zona que não deve ter armas nucleares, armas de destruição em massa, isso está mais ou menos consolidado, né? São 40 anos em que os países das Nações Unidas, por consenso, têm repetido essa declaração. Então, ela é também uma zona de paz e cooperação. E esse aspecto de cooperação, no nosso entendimento, não desenvolveu todo o potencial que tinha para desenvolver. Então, em 2023, houve a reunião ministerial em Mindelo, no Cabo Verde, né, uma das ilhas lá de Cabo Verde, da cidade de Cabo Verde. E nessa ocasião, o Brasil, então, se ofereceu para sediar a próxima ministerial, que será, então, essa semana que vem, esta semana, dias 8 e 9, com a ideia de que, na mecânica da Zona de Paz e Cooperação, o país que faz a ministerial preside a zona pelos próximos 3 anos. Então, a ideia do Brasil era assumir essa presidência agora e usar os próximos 3 anos para consolidar a zona de paz também como uma zona de cooperação efetiva, ou seja, dar densidade para o tipo de cooperação, o tipo de relacionamento entre os países da região. O Brasil, em Cabo Verde, se comprometeu a sediar um centro de pontos de contato, isso nós estamos fazendo. A preparação toda dessa reunião dessa semana foi feita por meio dessas reuniões virtuais dos pontos de contato, e nós vamos ter aprovadas nessa reunião ministerial basicamente 3 documentos. A Declaração do Rio de Janeiro, que é uma declaração política, devemos ser uma declaração que não será muito extensa, será em torno de 30, 40 parágrafos, focada na área do Atlântico Sul, nas questões mais diretamente relacionadas ao Atlântico Sul, aos países do Atlântico Sul. Portanto, não se deve esperar assim, declarações sobre todos os eventos da atualidade, mas principalmente focados na região, no reforço à região como zona de paz, como zona de cooperação.
O segundo documento será a Estratégia de Cooperação no Rio de Janeiro. Em Mindelo se aprovou um plano de ação de cooperação. Esse plano de ação tinha algumas diretrizes, então nós estamos pegando essas diretrizes e trazendo para um plano mais concreto. Criamos 3 áreas de atuação, 14, que a gente chama de cluster, 14 áreas temáticas específicas, e dentro dessas áreas temáticas, o documento principal, o documento da estratégia, vai conter alguns exemplos de tipos de atividade que nós poderemos ter em cada um desses temas, mas a ideia é também que no Rio a gente já possa anunciar um conjunto de ações já compondo um programa provisório. Ou seja, a ideia é que esse tipo de atividade que durante a existência da Zona de Paz e Cooperação foi instável, às vezes acontecia, às vezes não acontecia, que a gente, na presidência brasileira, nos próximos 3 anos, lance as bases para que isso aconteça de uma maneira mais recorrente e mais frequente. E aí, nessa parte de cooperação, você tem tanto questões ligadas, por exemplo, à definição das plataformas continentais. Todos os países da área estão discutindo na ONU, a extensão de suas plataformas continentais, que a gente possa discutir cooperação na área de defesa, cooperação na área de infraestruturas críticas, cooperação na área de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Então, com foco no Atlântico, mas essa cooperação não precisa ser exclusivamente sobre temas oceânicos, mas naturalmente o oceano é o ponto de partida dessa cooperação que a gente pretende que seja bastante ampliada, cooperação também na área da exploração dos recursos naturais da região, por exemplo, uma pesca sustentável e outros tipos de atividades econômicas também nesta região. O terceiro documento será a conclusão da negociação de um acordo, uma convenção sobre a conservação do ambiente marinho do Atlântico Sul. Esse, como o nome diz, é um acordo de viés ambiental, obviamente sempre numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, e o objetivo é se inspirar dos vários instrumentos internacionais que já existem na questão do mar, lei do direito do mar, o acordo de alto mar, os acordos aí na área de preservação de recursos marinhos, e desenvolver também as bases jurídicas para uma cooperação mais intensa entre os países da região. Então, tem mecanismos ali de notificação, de avisar se eu tive um problema de poluição, para que isso o país vizinho possa estar preparado, esse tipo de atividades, tanto no nível da cooperação quanto no nível do alerta e do combate às ameaças ambientais ao Atlântico Sul. Esses 3, então, são os documentos esperados, os resultados esperados da reunião. A reunião acontece nos dias 8 e 9. No dia 8, à noite, teremos o jantar de boas-vindas, as delegações. No dia 9, então, ao longo do dia, os chefes de delegação farão as suas alocuções e, ao final, serão adotados esses 3 documentos. A gente tem a expectativa de que o presidente Lula encerre a reunião no dia 9, ele será aberto aí pelo ministro Mauro Vieira e pelo ministro de Cabo Verde, que é o atual presidente, como a última reunião foi em Cabo Verde, o atual presidente é Cabo Verde. Então, na abertura teremos o ministro de Cabo Verde, o ministro Mauro Vieira, e não está definido ainda se o ministro da Defesa, o ministro Múcio, falará no início ou ao final, mas também há um envolvimento muito grande do Ministério da Defesa, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Pesca, do Ministério de Ciência e Tecnologia, na preparação dessa reunião. Nós devemos contar, a Zona de Paz e Cooperação tem 24 países membros, nós devemos contar com a presença de 12 delegações chefiadas em nível ministerial e as outras em níveis de vice-ministro, chefes de departamento, dependendo do país. É isso, como abertura. Podemos passar então para uma sessão de perguntas e respostas. Só antes queria dar um aviso. Como a reunião já acontece quarta e quinta-feira, o credenciamento de imprensa se encerra hoje às 18 horas, para quem não fez ainda. Então, por favor, atenção a esse tema. Então, posso abrir a perguntas? Boa tarde, embaixador. Gilberto Costa, da Agência Brasil. 2 questões, embaixador. A primeira
em termos práticos, se tivéssemos algum instrumento, quando tivemos recentemente, no passado recente, aquele vazamento misterioso de petróleo, os países teriam alguma coisa para fazer no sentido de apurar de onde veio o vazamento e isso surgiu algum efeito tanto de rever o dano e responsabilizar pelo dano. E segunda questão, temos um conflito grave acontecendo, aliás, mais de um conflito grave, felizmente em lugares distantes aqui do Atlântico Sul. A expectativa que alguma coisa seja dita, escrita nesse encontro? Bom, sobre esse segundo ponto, como eu mencionei, a declaração ela tenta focar no próprio Atlântico Sul e nos mecanismos de cooperação. Então, em princípio, não há nenhuma referência direta a outros conflitos extrazona. A lógica toda da iniciativa é justamente, como mencionei no início, manter a região como um espaço de paz e cooperação entre os países da região e evitar que potências de extrazona, né, tragam os seus conflitos, os seus problemas para cá. Então, a ideia é exatamente manter isso afastado. O primeiro ponto... Sim, não, exatamente. Essa convenção, ela traria ela não tem, obviamente, ninguém tem a obrigação de ir lá ajudar, né, mas ela encoraja os países a ajudarem. Então, caso houvesse um acidente como esse, o Brasil informaria os outros países, até para eles ficarem preparados, caso houvesse uma possibilidade, né, de extravasamento desse problema para outros países. Então, haveria mecanismos de notificação e mecanismos de pedido de ajuda e, eventualmente, de oferta de ajuda, caso seja possível. Obviamente, ninguém tem obrigação de pedir ajuda no acordo, nem obrigação de atender, mas se criam os mecanismos jurídicos para que isso possa acontecer. Boa tarde, embaixador. Ramon Samco, da Flax Press. Recentemente, a gente viu a determinação está vindo a determinação do governo dos Estados Unidos de controle na Venezuela, Cuba também. Se fala de uma nova doutrina Monroe na América. Então, o Brasil olha riscos sobre o Atlântico Sul se manter como zona de paz diante dessas mudanças na região. Veja, um mundo com várias crises como nós temos hoje, ninguém pode garantir o futuro que acontecerá. O nosso esforço é de reiterar e manter claro que esta é uma região pacífica e que os próprios países da região são capazes e interessados em mantê-la como uma região de paz e segurança, né? Então, se nós pensarmos, por exemplo, há algumas cooperações que foram desenvolvidas na área, por exemplo, de combate à pirataria no Golfo da Guiné. Essa é uma área, uma questão que teve cooperação internacional para além do Atlântico Sul, mas é um tema, por exemplo, que nós queremos reforçar a cooperação dentro do próprio Atlântico Sul, para que os próprios países do Atlântico Sul possam cuidar da sua região. Boa tarde, embaixador. Boa tarde, secretário. Eu sou Felipe Frazão, do Estadão. Eu queria saber se o senhor pode declinar se especificamente o governo da Argentina vai estar presente, em que nível. Acho que havia uma dúvida sobre a delegação deles. O senhor falou 12 delegações ministeriais, né? E um pouco na linha da pergunta dos colegas, eu queria entender qual é a estratégia do Brasil nesses próximos 3 anos para, de fato, manter a zona como uma região de paz, já que há uma postura nova de uma potência dos Estados Unidos específica, e os militares, o Comando Sul, acaba de expressar recentemente que deseja, né, pôr em prática uma postura mais de presença, mais agressiva, negando presença para outras potências extra-regionais como a China. E a China tem interesses econômicos no Atlântico e nas duas costas bem claros, né? Parcerias com países dos dois lados, tanto da África quanto da América do Sul. Muito obrigado. Obrigado. Está previsto que a Argentina vem em nível de vice-ministro responsável por, qual o título? Malvinas, Antártica e Atlântico Sul, né? E oceanos. Oceanos, Malvinas e Antártida.
Bom, sobre essa segunda questão, como eu mencionei, no nível declaratório, nível político, né, isso está bem consolidado e a gente vai trabalhar para que continue a ser dessa forma, né? No nível prático, isso só acontecerá se o nível da cooperação entre os países da região for aumentando em todas essas dimensões, né? Quanto mais essa cooperação existir em todas essas dimensões entre os países da região, menos necessário será pedir a ajuda ou participação de países de fora da região. É claro que a ideia não é excluir países de fora da região para aquilo que for cooperação pacífica sobre o meio ambiente, sobre combate a ilícitos, né? Sempre é bem-vindo ter esse tipo de cooperação, mas obviamente ela só pode ser soberana se ela partir de uma capacidade própria dos países da região. Então a gente vai desenvolver atividades aí na área de cooperação, na área de defesa, na área de cooperação do que se chamam de consciência situacional marítima, ou seja, saber o que está acontecendo na sua região, né? Ter os dados do que acontece, que tipo de barcos passam, que tipo de atividades são desenvolvidas. Isso é importante que os países da região possam cooperar. É claro que os países todos da região são muito fiéis e muito convictos defensores da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Então, a questão da soberania, das águas territoriais, da zona econômica exclusiva, da plataforma continental, são seguidas muito à risca pelos países da região, né? Então, essa é a base, naturalmente, de como os países da região se comportam em relação a esse espaço. É isso? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar, então. Muito obrigado, embaixador. Obrigado a vocês. Embaixador.